O segundo pão que ele descobriu que ele tinha, ele é um pão difícil, que é aprender a discernir o que é de Deus ou o que é as obras de Deus. Então, vamos lembrar uma coisa. Qual foi a primeira e a última palavra que Jesus disse para Pedro? Vocês lembram? Lembram, pelo menos, da última coisa que Jesus disse para Pedro? Lembra quando Jesus, vou refrescar a memória de vocês, quando Jesus, depois da ressurreição dele, que Pedro estavam abatidos, foram pescar, Jesus aparece lá e fala com eles para poder, vocês têm peixe aí? Eles chegam, lembra disso? E Jesus assa um peixe para eles, depois chama Pedro para conversar à parte. Lembra? E qual que é a coisa que Jesus fala com ele? Tu me amas? Isso. E aí, depois que Pedro falou 3 vezes, qual que era a palavra que Jesus falava para ele? Segue-me. A primeira palavra que Jesus diz para Pedro é segue-me. A última palavra que Jesus diz para Pedro é segue-me. Jesus não nos mandou seguir a ninguém, nem a nenhuma obra, ou mandou? Não, segue-me. Mas isso é difícil. Porque esse arcebispo estava sofrendo demais, com tanto trabalho que ele tinha, com tanta obra que ele estava fazendo. Era coisa demais, era muito trabalho, e ele estava ali com tanta experiência, confinado, parado, imobilizado, dentro de um quarto, dentro de uma cela. E aí, de madrugada, ele angustiado, como dizia ele, à beira da loucura, ele escuta assim: Francisco, você quer Deus ou as obras de Deus? E isso é muito sério, porque tudo que a gente vai fazer na vida, eu preciso perguntar: eu quero de verdade é Deus ou as obras de Deus? Às vezes eu quero o glamour, às vezes eu quero é aparecer, às vezes eu quero é o meu nome, mas de verdade eu não faço opção por Deus. E isso é uma decisão difícil da gente compreender. Então Deus fala com ele assim: as suas obras, Francisco, aquilo tudo que você está fazendo era muito bom, mas eu não preciso de você para aquilo. Olha que duro ouvir isso. Eu posso arrumar alguém melhor que você, que faça as coisas melhor que você, mas você escolhe as obras ou eu? Olha o quanto que isso é difícil na nossa vida. Quantas vezes a gente quer muito mais as obras de Deus do que Deus. E o quanto que é difícil para nós assumirmos de verdade que a gente está querendo é as obras e não Deus de verdade. Então Deus fala com ele: Francisco, coloque nas minhas mãos tudo, entrega toda a obra. Quando eu te chamo para entregar tudo, quer dizer, você está no auge de algum trabalho e a vida te fala: me entrega. Mas eu precisava acabar aquilo ali. Você quer Deus ou as obras de Deus? Então ele fala: entrega tudo que é meu, tudo que você está fazendo, entrega nas minhas mãos e confia em mim. Ah, que luta isso! Porque para nós isso é difícil, porque a gente acha que a gente é perfeito, que a gente é capaz de realizar aquela obra, que ninguém vai fazer aquilo como eu faria, que só eu dou conta. E isso a gente sofre dentro da igreja, isso a gente sofre dentro das comunidades dentro da igreja, que a gente acha que só eu assumo um cargo e só eu dou conta. Você quer Deus ou quer as obras de Deus? Quando a gente é chamado no auge das coisas, entregar porque o que verdadeiramente nos interessa. Isso não é brincadeira, mas isso é um trabalho para Deus fazer dentro de nós. À medida que a gente entende que já não tem nada. Vocês imaginam, foi quando Francisco entregou tudo nas mãos de Deus que a vida desse homem foi trabalhada, foi tudo entregue e ele será um santo. Né? Vocês vão ter oportunidade, não vão ter oportunidade de ver que ele será santificado. Né? Mas isso é o segundo pão que a gente precisa prestar muita atenção. O terceiro pão que ele tinha na mão se chama oração. A pessoa mais forte que existe é aquela que é capaz de rezar. Ninguém dá conta de alguém que reza, porque Deus prometeu que nos concede tudo se a gente rezar. Ninguém dá conta. Já falei com vocês mais de uma vez isso. O joelho te leva aonde seus pés jamais chegarão. O seu joelho te leva. Você precisa de alguma coisa? Dobre o seu joelho e você verá as coisas acontecer. Dobre eles. Então, a oração é a força que temos. Então, ele conta que, em alguns momentos que ele não dava mais conta de rezar, que ele falava para Jesus apenas isso: Jesus, sou eu, Francisco. Não tenho forças. Sou eu, Francisco. Vocês imaginam o que é ficar confinado 9 anos sem poder ver ninguém?
A gente não tem dimensão do que significa isso. E ele ser sustentado por esses pães e pelos 2 peixes para poder se manter.